Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. E agora, aqui no nosso De Tudo Um Pouco, eu quero tratar de um assunto muito sério que diz respeito a todos nós. Muito se fala sobre a corrupção no setor público, não é verdade? Mas ela vai muito além. Ela está no nosso dia a dia e, inclusive, no ambiente corporativo. E é sobre isso que vamos falar agora no nosso quadro Mundo do Trabalho. E aqui temos a nossa querida empresária, parceira, Mônica Hauck. Mônica, tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Mônica, que legal esse tema. O trabalhador brasileiro, ele é corrupto, Mônica? Pois é, várias pesquisas, existem algumas pesquisas que são comparativas entre culturas diferentes e o comportamento das pessoas, e não só do sistema de governo. E o brasileiro, ele aparece com um índice de corrupção bem elevado. Então, o trabalhador brasileiro, ele é considerado um dos mais corruptos do mundo. Então, só que a gente precisa entender isso num contexto maior, num contexto mais amplo. Porque quando a gente entende, né, a gente fala muito os políticos são corruptos e a gente sempre terceiriza essa responsabilidade. Mas, na verdade, o nosso sistema democrático, ele funciona. Claro que tem alguns ajustes que precisam ser feitos. A nossa democracia é um Estado novo, né? Mas ele tem uma representatividade que é muito boa. Então, na verdade, o que a gente tem no Congresso é um reflexo daquilo que a gente tolera e daquilo que a gente acha que é aceitável. Então, de certa forma, o Congresso, o Senado, ele é um reflexo da população também. E por que isso acontece? Se a gente for olhar desde a nossa colonização, isso tem raízes históricas, né? Se a gente compara, por exemplo, com algumas nações, por exemplo, como os Estados Unidos foi desenvolvido, foi construído, e como o Brasil foi construído, a gente começa a perceber que a corrupção ela tem uma origem lá. Porque enquanto, por exemplo, dá os Estados Unidos como exemplo, mas poderia ser outra nação. Nos Estados Unidos, você teve uma colônia, né, onde as pessoas foram ocupar o território, então as leis, a ordem, você criou ali um estado de controle muito antes do que aqui no Brasil. Ninguém queria vir aqui para o Brasil, não tinha um projeto de civilização aqui para o Brasil. Então, para os portugueses ocuparem o território, eles fizeram várias concessões. Então, as pessoas vinham para cá e faziam exatamente o que elas queriam. E a relação de poder ficou uma relação muito assim, eu sou o poder, ficou muito na pessoa e não nas instituições. E a gente sabe que historicamente, né, Mônica, a gente viu que muitos dos nativos foram abusados, foram corrompidos, aquelas trocas mesmo, né, aquele escambo ali que tinha por serviço, por meio de produtos, espelhos e finas iguarias, aquilo ali já foi o início, né? Foi ali um start, né? Você não tinha a regra estabelecida, você não tinha um Estado, você não tinha nenhuma força aqui para controlar as pessoas. Porque uma coisa que é importante falar é que saiu até uma pesquisa falando que o brasileiro, ele comete o dobro de corrupção, o trabalhador brasileiro, do que o americano. Aí você fala assim, mas é porque o americano é bom, o brasileiro é mau? Nada disso. O ser humano, ele precisa daquele controle e ele vai criando a sua própria cultura. E a cultura é uma forma de inibir o ser humano de não resistir às suas paixões, às suas tentações. Então, A Bíblia nos ensina, né? Tem um verso que nos ensina que diz assim, onde não há lei, não há transgressão. Pois é, vamos pensar o seguinte, você está num ambiente onde a cultura diz que não tem problema fazer. Você está num ambiente onde diz que você é o poder. Você está num ambiente onde não tem nenhuma força ali te controlando. Realmente é difícil criar uma cultura da não transgressão. Então a gente tem um fator cultural muito forte e histórico muito forte também. Agora, não significa que isso não pode ser mudado, porque a cultura é uma coisa que muda, é uma modificação lenta.
Mas ela tem que mudar. Agora, o primeiro passo, eu acho que a consciência é a corrupção está dentro de cada um de nós. O perigo da corrupção, né? Eu não posso falar assim, eu sou uma pessoa extremamente correta e você é corrupto. Não, eu tenho que me policiar nas mínimas coisas, eu tenho que vigiar como é que está meu código moral. Até uns anos atrás, um político que era eleito, qual que era o slogan dele? Rouba, mas faz. O que é isso? Até um tempo atrás, mano. Assim, era slogan, né? Agora pelo menos você não tem. Mas o que significa? Significa que o povo brasileiro, né? Hoje a gente está vendo uma geração mais intolerante à corrupção, mas significa que o povo brasileiro torna aquilo que deveria ser absoluto como relativo. Tá bom, pode roubar, desde que me entregue alguma coisa. Isso é corrupção. E como o pastor Márcio também nos ensina, né? A gente merece aquilo que a gente tolera. Exatamente. E é aquela coisa, olha, você pode roubar, mas em troca me ofereça algo. Aí é a raiz da corrupção. Nessas pesquisas que mostram, né, onde que no mundo do trabalho, onde que é mais forte a questão da corrupção, e aí sempre aparece a questão dos valores superfaturados, as notas, você fala que vendeu 20, mas você vendeu muito mais ou muito menos. Caixas 2. Exatamente. E essas coisas estão no dia a dia. Teve uma pesquisa que a Folha fez, 20% dos brasileiros, dos trabalhadores brasileiros, eles relatam que já viram práticas de corrupção no ambiente de trabalho. Quando você vai só para o nível gerencial, aí esse índice sobe para 46%. Mais do que dobra. Exatamente. Ou seja, existem algumas coisas do dia a dia que vão sendo toleradas e que são coisas que vão favorecendo a corrupção dentro da gente. Agora, Mônica, só para corrigir aqui para o nosso telespectador, foi corrigido aqui pelo nosso brilhante diretor Neiriberto Rezende, que eu disse, onde não há lei, onde há lei não há transgressão. Exatamente. Muito bem, um ato falho aqui. Fica aqui as nossas desculpas aqui ao nosso telespectador. E eu queria que a produção colocasse aí uma imagem para a gente, para que a Mônica comentasse e também ela respondesse a seguinte pergunta. Mônica, quais os exemplos que nós temos de corrupção no mundo do trabalho? E aí você também explicar aí esta arte aí que você nos trouxe. Bom, esse mapa é um mapa de sensação de corrupção ao redor do mundo. Porque também a gente fica com aquela sensação de que só o brasileiro é corrupto e que nós somos os piores. Síndrome do vira-lata, às vezes. Exatamente. Nossa, eu tive uma experiência fantástica assim na África, porque eu fiquei um tempo na África e tem algumas coisas interessantes. Mas, por exemplo, em Moçambique, em 3 dias, assim, nós somos abordados por policiais, assim, acho que mais de 3 vezes, sabe? Então, você percebe, assim, que o Brasil, ele está no... o centro da África está quase que roxo. Exatamente. Ali, né? Existem nações onde você tem a corrupção muito mais entranhada e muito mais agressiva. E são nações onde o sistema político é bem complicado, né? Então, e observa que a gente tem uma sensação muito forte de corrupção é muito forte, mas é uma coisa que a gente consegue mudar, né? Com cultura, com hábitos. Então, isso é uma coisa assim, a corrupção, ela é universal, ela é do ser humano, não é do brasileiro somente. É a natureza de Adão nas nossas vidas. Exatamente, mas nós precisamos lutar contra isso e trabalhar. E eu não estou falando do sistema político, eu estou falando dos nossos hábitos diários. Ter essa preocupação. Uma coisa que me incomoda bastante é que às vezes eu vou conversar com os estudantes, com os estagiários, aí eles falam assim, não, que preguiça de ir para aula hoje. Falei, por quê? Essas aulas que não servem para nada. Qual é o nome da matéria? Ética. Como se ética tivesse ali no currículo só para preencher um espaço vazio. Então, assim, é aquela matéria assim, sabe aquela matéria? Você deu um exemplo aí, eu me lembrei aqui, é da nossa época, né, Mônica, a questão ali da matéria que tínhamos ainda no ensino médio, antigo 2º grau, não é? Educação Moral e Cívica. Isso, SPB, Educação Moral. Gente, matérias que eu acho que a gente tem que explicar o que é isso.
Uma turminha aí, ó. Olha lá. Uma turminha. Eu acho que tem gente que não sabe o que é isso. A educação moral e cívica falta hoje nas escolas e ela devia não estar no ensino médio, mas talvez no fundamental. Não é verdade? Porque essa corrupção, ela tem que ser tratada mais no início, não é assim? Pensando no social também. É claro que o ensino, assim, ele tem que evoluir, ele tem que se adaptar, claro, né? Na nossa época, aquela coisa da bandeira e tudo. Mas a gente precisa realmente, a gente não pode dissociar esses valores que são fundamentais para a sociedade do ensino das crianças, e quanto antes, melhor. Agora, eu tenho muita esperança nessa geração. Eu observo que essa geração, eu sou otimista, né? Mas eu observo que hoje a gente tem jovens, mesmo por causa da tecnologia, que são menos tolerantes. Mas aí é por causa de uma acessibilidade maior à própria educação, vamos dizer, né, amor? Eu acho que as coisas aos poucos, elas estão, assim, elas estão acontecendo. Eu acho que esse contato, hoje em dia, antigamente, na nossa época, a gente ficava isolada, a gente só sabia o que acontecia no Brasil, a informação era completamente controlada, né? A gente só sabia, tudo editado e tudo. Agora não, o que acontece no Irã, o que acontece nos Estados Unidos, o que acontece no Japão, a gente quer saber na mesma hora, exatamente. Então a gente consegue comparar outras culturas, a gente consegue trazer coisas que funcionam, coisas que não funcionam. E ao mesmo tempo essa informação vai empoderando o indivíduo daquilo que ele quer tolerar e do que ele não quer tolerar. A própria comunicação, a própria política, não tem como você fazer uma política como você fazia antigamente. Hoje as informações nas empresas, hoje o que mais a gente fala muito da gestão à vista, o que é a questão da transparência. Tudo hoje em dia tem que ser muito mais transparente. E isso é bom, porque você organiza as coisas. Você me perguntou sobre aquelas pequenas corrupções, né, no trabalho. A gente tem que tomar cuidado que a gente tem alguns hábitos que são tão normais, que muitas vezes a gente vê os pais fazendo, a família, e a gente nem entende que aquilo é errado. A gente, até no próprio ambiente, a gente vê e toma como sendo normal, no próprio ambiente de trabalho. E a gente cria uma justificativa para executar aquilo. Por exemplo, aí a gente citaria bater o ponto para o colega lá. Bater o ponto para o colega. É um exemplo de uma coisa que é errada, mas em nome de um bom relacionamento, ou em nome de uma boa relação ali, você justifica aquilo como se aquilo se tornasse certo, mas não é. Você não pode bater o ponto para o seu colega, você não pode bater o seu ponto e não trabalhar. Aquilo ali é um sistema, no ponto, por exemplo, aquilo ali faz parte de um contrato onde você trabalha e eu te pago o salário. Se você não trabalha, não é correto eu te pagar o salário. Mas o que as pessoas fazem? Muitas vezes elas vão lá, batem o ponto e em vez de entregar aquilo que foi combinado, elas vão fazer outras coisas, elas vão, às vezes, apropriar de um tempo que é da empresa para fins particulares. Não que não possa, né, existir, tem hora que a gente precisa cuidar de algumas coisas da casa, isso as empresas tendem a entender. Mas desde que tudo seja acordado, desde que tudo seja feito na luz. Tem a transparência, né? Exatamente. Eu falo muito, Mônica, por exemplo, no meu contexto, que é trabalhar com famílias, trabalhar com casais, e eu sempre vejo aquela condição. Ao outro, nós apontamos as suas ações, né? Nós sentenciamos o outro pelas ações. A nós mesmos, coitadinho de nós, afinal de contas, nós somos tão bons, né? Nós nos sentenciamos pelas nossas intenções. Exatamente. É o que acontece dentro. Isso é uma corrupção. Acontece o tempo todo. A gente tem essa dificuldade de avaliar, porque avaliar a si próprio é muito mais difícil. E a gente vê isso muito nas empresas, na avaliação de desempenho. Às vezes eu me considero uma profissional nota 9, aí vem minha avaliação de desempenho, eu recebo um 7, um 6. E em vez de eu falar assim, opa, peraí, eu tô com algum problema de julgamento, não, a empresa tá errada, o chefe tá todo mundo errado. Mas é aquela coisa, o que serve para o outro não serve para mim. Né? E isso é aquele sentimento assim, de que eu tenho só o bônus, mas eu não quero carregar o ônus. Então, alguns exemplos para os empresários também, você não emitir nota fiscal. Sonegar imposto. Exatamente, né? Não, é porque a carga tributária é muito alta.
porque é difícil ser empresário no Brasil. Lógico que é difícil, lógico que a carga tributária é muito alta, lógico que se você não for bom, você vai quebrar. Mas nada disso faz a não emissão da nota fiscal uma atitude correta, né? Então, você tem que entender, ou eu entro no mercado ou eu não entro. E se eu entro, eu tenho que entrar pelas regras, né? Então, o atestado médico falso, e é tão triste como a gente vê até médicos profissionais compactuando com isso. Então são essas pequenas coisas do dia a dia. Você falou aí do médico, do atestado médico, Mônica. Eu me lembro assim, porque a Bíblia Sagrada, ela nos fala muito a respeito da nossa conduta e do poder que a nossa palavra tem. Eu fico imaginando, por exemplo, assim, quando a gente forma, a gente vai lá, faz o juramento ali, por exemplo, o médico, o juramento que é feito ali por ele. Eu já penso do outro lado assim, gente, imagina a vergonha de um filho vendo, por exemplo, um noticiário, o pai ali estampando um noticiário onde ele emitiu os atestados falsos, aquelas pessoas que se beneficiam disso. Eu fico imaginando a consciência dela. Nada melhor do que aquela consciência limpa. Deixa eu deitar aqui no meu travesseiro, tá tudo tranquilo. Mas existe uma cultura que é muito perniciosa e que, por exemplo, na época do nazismo, os soldados não sofriam de insônia, eles dormiam muito bem, porque eles criaram argumentos, atitudes para justificar aquilo que eles faziam e entender que aquilo, de certa forma, é normal. Certo. Então, a mesma coisa o médico, muitas vezes ele dá o atestado falso, tudo. Não, porque eu preciso proteger o trabalhador, porque as empresas, elas estão abusando. Então, querendo fazer uma justiça, eu começo a dar atestado falso. Às vezes, no Ministério do Trabalho, eu começo a não, em vez de ser justo, que o trabalho, às vezes, de um juiz é ser justo, mas não, eu não vou ser justo, eu vou arbitrar em favor da minha crença, que é proteger um lado ou proteger o outro. Isso no Ministério do Trabalho tem demais. Então, são pequenas coisas que cada um tem que se policiar, cada um tem seu próprio desafio. Eu como empresário, o médico como profissional da saúde, o pastor como pastor, o pastor como um pastor, todos nós, sabe? Não existe uma classe que é mais propensa ou alguma pessoa que carregue mais ou menos corrupção. Não, está todo mundo sujeito, todo mundo está debaixo da mesma cultura, todo mundo está debaixo do mesmo código, né, de conduta. Então, cada um tem que se policiar nas pequenas coisas. Na hora que o guarda tem que multar, ao invés de falar assim, nossa, eu errei, não, aqui, me alivia aqui, né, toma um cafezinho. Eu tô com pressa, me ajuda aí. São coisas assim, tão pequenas, mas que se a gente começar a observar, a gente consegue um mundo melhor, principalmente na questão do mundo do trabalho, porque isso vai gerar uma imagem diferente, não só do trabalhador, mas também das empresas e do ambiente de negócio brasileiro. Eu vejo também, Mônica, isso aí, como você disse, você usou a expressão aí, cada um, e eu acho que vale de cada um dentro já de casa, no sentido de quando a gente tem os nossos filhos, há um provérbio que diz que a gente cria os nossos filhos, cria para o mundo. E a gente tem que começar isso dentro de casa, extinguindo algumas corrupções. Por exemplo, que isso gera talvez algumas consequências no mundo do trabalho, você pode dizer isso. Olha, se você lavar o banheiro, você pode ir brincar, jogar bola com seus amigos. Isso é uma corrupção, não é? Porque aquela criança, ela vai pensar assim, olha, eu só vou alcançar alguma coisa se eu tiver, eu só vou fazer alguma coisa se eu tiver algum benefício. Isso já é um pensamento assim. A gente tem que dosar a questão assim, existe a metodologia que é da recompensa. Sim. E existe essa questão de você ficar condicionando o seu filho somente a fazer se ele tiver algum ganho com isso. Então, os pais têm que ficar tem que ficar atentos a esse tipo de coisa, porque senão o trabalhador é aquele assim, olha, se eu ganhar a bonificação, eu faço a minha obrigação, se eu não ganhar, eu não faço. Você cria uma pessoa viciada, igual um golfinho ali com peixinho para fazer acrobacia. Então, você tem que
ensinar o seu filho, olha, hoje você vai arrumar a sua cama, não é porque você vai ganhar nada, é porque você vive em comunidade e cada um tem a sua responsabilidade. Ok, se você arrumar a sua cama e se você, de repente, quiser ajudar a mamãe numa outra tarefa, a gente pode pensar numa recompensa. Mas existe aquilo que tem que ser feito porque tem que ser feito. Que é o bem da coletividade, é o bem comum. Exatamente, ali. Começar a criar, falar e falar, olha, lá em casa eu falo muito, ó, a Catarina, por que eu tenho que fazer? Porque você vive em comunidade, isso aqui é uma comunidade e cada um tem sua função. Então eu falo o tempo todo para ela exatamente para que ela aprenda. Um caso que aconteceu esses dias também, eu viajei e tudo e ela esqueceu de entregar um trabalho e a regra diz que se entregar fora do dia, metade dos pontos. Aí ela arrumou, não, vou conversar, falou com a avó dela, que esqueceu, arrumou uma história. Eu falei assim, não, filha, você vai ganhar metade dos pontos. Eu não vou pedir para a sua professora, conversa com a minha tia. Não vou, porque se eu conversar, eu estou tirando a consequência do seu ato. Então, você vai ganhar metade dos pontos dessa vez e na próxima vez você não vai fazer isso mais, você vai aprender. Agora, se eu toda vez fico livrando a cara do meu filho, que horas que ele vai aprender que ele não pode agir apenas em benefício próprio? No mercado de trabalho, ele vai ser um corrupto. E que as coisas têm consequências. Mônica, eu penso aqui também, hoje eu conversava com um amigo e ele falando sobre uma pessoa que trabalha numa instituição bancária. E que uma das colegas lá dessa pessoa, por causa daquelas metas, até vamos dizer, leoninas que aquela instituição trazia ali para que os seus funcionários batessem, ela foi lá, ela fez mexeu numa questão lá com um corretivo para mudar uma data para bater a meta. Às vezes até o sistema também é muito propício, né, para gerar, para estimular essa corrupção do ser humano, não é, Mônica? O mercado, essa competição. Alguns ambientes são muito agressivos, isso acontece, mas nada justifica o corretivo no número. A questão você tem que pensar, eu dou conta de trabalhar num ambiente como esse? Porque tem gente que vai para a guerra, tem gente que vai para a África cuidar de crianças sob condições muito piores do que uma meta bancária. Tem gente que vive estresse, assim, que a gente nem consegue imaginar. Agora, já pensou se cada pessoa que vivesse sob pressão, que vivesse sob estresse, tivesse a desculpa de alterar a regra, porque é difícil para ela? São essas pequenas coisas que a gente tem que vigiar. Que pode ser mudado, porque depende da gente. Não depende do governador, não depende da presidente, depende só da gente. E aquilo, olha, eu estou num ambiente agressivo demais, eu não estou conseguindo, então aqui não é meu lugar. Né? Não adianta eu falar, mas a instituição bancária que está errada, então saia e deixa a coisa dar errado lá fora. Você não tem que alterar o seu código de conduta porque o outro está... Essa talvez seja a pior corrupção, é a corrupção pessoal que ele tenta enganar a si mesmo. Porque a mesma desculpa, não, eu sou um policial, eu vivo sob pressão o tempo todo, eu posso morrer todo dia, então não tem problema eu receber um agrado da comunidade. Já pensou? Se eu libero para a pessoa bancária que alterou porque está sob pressão e o policial que quase morre todo dia, ele também não teria essa mesma desculpa? E o médico? E assim todos nós. E essa é a corrupção que vem no gênero humano, né, amor? Desde a criação, isso não é novo. Adão, quando pecou, a primeira coisa que ele quis fazer foi se esconder. Se escondeu por um tempo, mas viu que a coisa apertou, o que ele fez? Transferiu a responsabilidade. A culpa foi dessa mulher que só arrumou para mim. E ele debatendo com quem? Com Deus. Então, é uma corrupção aí do mais alto grau de engano, né? Que a pessoa quer enganar a si mesma. Pois até o termo corrupção significa corromper, tirar, tornar alguma coisa, quebrar, é uma quebra de um princípio em favor de benefício próprio. Então a gente tem que vigiar, e a gente não pode desistir, a gente não pode falar assim, no Brasil é assim. Não, no Brasil está assim, mas a gente consegue mudar. Mas eu não consigo mudar, não é de 4 em 4 anos, porque tem muito isso, né? Não, nas eleições, como se a eleição fosse a única hora
do exercício da cidadania. Cidadania exercida todos os dias nas mínimas coisas. Então, essa consciência de que o que nós toleramos é o que nós convivemos, eu acho que isso muda um pouco as coisas. Agora, Mônica, você vê de uma maneira assim, otimista, hoje, a forma de pensar do empresariado brasileiro, eles estão atentos, por exemplo, para esse nível de pesquisa que você foi atrás, você correu atrás, você se inteirou, dele saber, olha, o funcionário é corrupto, o funcionário brasileiro, ele é duplamente corrupto em relação ao americano. O empresariado, ele está trabalhando para isso? Só fazendo um acréscimo, o empresariado brasileiro também é mais corrupto, né? 46. Mas está mudando isso? As políticas aí de gestão nesse contexto privado, está mudando? Você vê assim? Tem uma mudança e eu acho que não é uma mudança assim, não é uma mudança devido à virtude de ninguém, mas a própria dinâmica do mundo ter acontecido. Por exemplo, hoje é tudo muito interligado. Se você sonegar imposto, o governo vai saber. Ele pode até não te acionar na hora, mas ele tem aquela informação. Bobagem você achar que você está conseguindo, né, enganar. Hoje, por exemplo, se você tiver... Hoje as pessoas gravam tudo, hoje monitoram tudo, então... O sistema da Receita Federal, ele é interligado nos seus vários segmentos. Por exemplo, com médicos. Se você declara que você teve uma despesa médica, mas aquele determinado médico não declarou, opa, malha fina no cidadão. Você cruza a informação, né? Tudo que você compra no cartão de crédito, enfim. Isso é bom, porque isso sai, por exemplo, eu como empresário, isso deixa de ser assim, porque você sabia que para você agir certo, você tem um gasto de energia? Sim. Porque não é da sua natureza fazer o certo. Então, toda vez que está na sua mão o fazer correto e você tem um sistema solto, é difícil. Você tem sempre aquela tentação. Agora, se já está estabelecido, está fechado, você simplesmente faz e pronto. É por isso que esses sistemas assim, são muito positivos. Por quê? Porque agora você tira a escolha do empresário de sonegar ou declarar o imposto e também as outras coisas, o e-social que está vindo também para cruzar as informações dos trabalhadores. Eu vejo isso de uma forma muito boa. Outra coisa também é hoje a gente vende para o mundo todo, né? Então, por exemplo, não é toda empresa que aceita negociar com uma empresa corrupta. A gente está vendo o problemão da Petrobras e da mesma forma com todo mundo. Então, até esse mercado externo, que hoje é muito mais acessível do que antigamente, dependendo de quem que você vai fazer comércio, você não pode ter práticas de corrupção, porque você vai ter problema. Associar-se à corrupção é um prejuízo gigante. Por exemplo, o Banco do Brasil, em relação à Confederação Brasileira de Vôlei, tirou o patrocínio por causa da... O custo de marketing, né, é marketing negativo, é a imagem perante os acionistas, perante os trabalhadores, perante os clientes. Então, é um custo considerável. E você fala assim, né, voltando assim, as coisas simples do dia a dia, Mônica, eu comecei a lembrar aqui, eu comecei até a rir aqui, não sei se você percebeu, assim, dando meu semblante. Eu me lembro quando eu trabalhava num banco aqui em Belo Horizonte, foi o meu primeiro trabalho, e a gente estava ali, criamos aquela febre de fazer aquelas bolinhas de gominha. Eu tinha uma bolinha de gominha desse tamanho. Você trabalha em banco e a gente tinha também. Aí tinha lá, e era assim, era o xodó, quem que era maior e tudo, depois a gente até vendia aquilo ali. E eu aprendi que assim, uma gominha, aquela gominha eu estava roubando. A caneta que eu levo para casa é um roubo. Exatamente. É chamar a atenção para esse tipo de pequenas práticas, pois a Bíblia nos ensina que são as raposinhas que destroem o vinhedo. É isso que tem que ser despertado, né? É aquela consciência, e a gente tem que diferenciar muito o que é a minha propriedade e o que não é. Volta lá para os portugueses. Quem estava aqui fazia o que queria, eu sou a lei, eu sou o controle. Você não é a lei, né? Eu até sou meio radical, por exemplo. Se eu agir na rua, eu não pego. E não deixo meus filhos pegarem. Porque não é da minha propriedade. Eu não tenho posse sobre aquilo. Então, essas pequenas coisas, de quem é a propriedade dessa caneta, dessa gominha,
Nossa, mas quanto custa essa gominha? Eu já discordo um pouquinho disso aí. Se pegar, dependendo do lugar, por exemplo, igual escola, meu menino já achou dinheiro na escola. No outro dia, eu o fiz levar aquele mesmo dinheiro, aquela mesma cédula ao disciplinário, porque o outro menino ele tinha um lugar para recorrer, que era o disciplinário. Ótimo. Então, quer dizer, eu não gerei prejuízo, porque o outro podia pegar. Então, eu vou tentar minimizar. Entregar para a pessoa... Para alguém de responsabilidade. Porque... Nesses casos. Na rua é mais complicado mesmo. Não é, porque não é o dinheiro em si, mas é aquela consciência do que é meu e o que é do outro e o que é da comunidade. E a mesma coisa é fazer o uso, né? Por exemplo, usar uma praça como se ela fosse só minha. A praça é de todo mundo que usa. E coisa simples. Catarina, quando eu vou ao banheiro público com ela, eu ensino, filha, você precisa deixar mais limpo do que você encontrou, porque o próximo vai usar. Isso não é seu, isso é nosso. Então são coisas do cotidiano que vão ensinando o que é meu, o que é do outro e o que é compartilhado. Isso também ajuda. Nós vimos aí Belo Horizonte, aí, região metropolitana, num problema aí sério esses dias aí, porque alguns condomínios estavam fechando as ruas para serem ali objeto daquele condomínio, quando na verdade deveriam ser ruas públicas. Isso aí a gente fala de condomínios fechados, pessoas com um poder aquisitivo e poder de influência muito maior do que o meu, com certeza. Não é isso, Mônica? Pois essas coisas têm que começar pequenininhas de todo lugar, mas há esperança. Corrente do bem, vale. Vale sim. Então é isso aí, Mônica. Obrigado pelo... Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.